Olá, meu nome é Rose e esse é o canal Direito Aqui. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero dizer para vocês e deixar muito claro que esse vídeo não é sobre política e não é sobre a minha opinião. Não é sobre o partido A, sobre o partido B, não tem nada a ver com isso. Inclusive, minha opinião nem interessa. O que eu venho trazer para vocês aqui no canal são informações, são fatos, são o que determina a lei, quais são os seus direitos, o que se aplica ao quê. Por isso, o que eu vou trazer aqui para vocês, qualquer aluno de direito sabe, promotor, delegado, juiz, qualquer pessoa que estudou sobre o assunto sabe. Não é o que eu acho, muito menos a opinião de qualquer outra pessoa. Ou seja, Bolsonaro, Lula e qualquer outro político que esteja na pauta dessas brigas vão ficar de fora. É tudo sobre a lei, ok? Pois bem, focando só na lei, vamos relembrar qual foi a decisão do STF que causou esse rebuliço todo essa semana. Eles ficaram decididos por 6-5 que réus em processo penal, condenados em segunda instância, não podem mais ser presos antes do trânsito em julgado, correto? Foi isso que foi decidido. Então vamos por partes. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado, de uma forma bem simples e resumida, quer dizer quando acaba o processo, por completo. Quando o réu, quando seu advogado, já interpôs todos os recursos disponíveis para comprovar a sua inocência. Ele usou todos os recursos, estão esgotados. E aí dá-se o trânsito em julgado. O processo finaliza, o juiz dá a sentença e tudo acaba. Não tem mais nenhuma chance, nenhuma possibilidade de interpor recurso e fazer a sua defesa, ok? E nessa decisão do STF, eles concordaram, né, em 6-5, que o réu começaria a cumprir a sua pena, de sua condenação, só depois do trânsito em julgado, só depois que tivesse acabado todo o processo e todos os recursos tivessem sido esgotados, certo? Tudo certo, vamos continuar. Essa decisão está certa ou está errada? Lembre-se, o que eu disser aqui não é eu que acho, alguém me contou, coisa parecida. Essa decisão está correta simplesmente porque é o que determina a Constituição do nosso país. A lei maior do nosso país é que determina isso. Eu vou ler um trecho aqui para você. O artigo 5º, muito conhecido pelos operadores do direito, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É muito claro, é muito específico. Isso aqui está na Constituição há muito tempo, não é algo que enfiaram lá essa semana. Desde 1988 que isso é determinado lá na Constituição. Então, o que eles decidiram ali no STF, nada mais, nada menos é o que ordena a Constituição, ok? Não tem achismo de ninguém aqui, é o que ordena a Constituição. Mas então, por que em 2016 essa decisão foi contrária e aí em 2016 foi decidido que poderia ser preso, o acusado, o réu poderia ser preso depois que fosse condenado em segunda instância? Se está certo, se está de acordo com a Constituição e está correto, por que isso foi decidido lá em 2016 de maneira diferente? Complicado, né? Eu sei. Em um caso específico de um réu em 2016, o STF chegou à conclusão que o caso dele, depois de ser condenado em segunda instância, não seria mais julgado o caso concreto dele, seria outra coisa a ser julgada, seria a situação do direito a ser julgada. Consegue me entender? Eu sei que é muito complexo, eu precisaria de mais tempo para explicar. Mas eles decidiram que naquele caso a presunção da inocência já não existia mais. E que o que seria julgado seria uma matéria assim de direito, seria sobre a lei, e não seria sobre o caso dele. E aí naquela época, em 2016, eles acharam por bem que em segunda instância, quem fosse condenado em segunda instância, tivesse passado pela primeira e condenado na segunda também, já poderia ir cumprindo sua pena. Vou explicar melhor ainda. Aqui no Brasil é dividido em instâncias. Na primeira instância, quem julga o réu, né, o processo todo, é um juiz. Ele analisa, verifica, traz as provas, traz aqui a defesa, faz a sua defesa, e aí ele julga. Aí, por exemplo, condenou fulano na primeira instância. Aí o fulano não concorda com essa sentença e recorre. E aí ele recorre para a segunda instância. Na segunda instância, para
melhorar, para aperfeiçoar o julgamento, não é mais um juiz só, são 3, que é o colegiado que vai julgar. Então, né, 3 cabeças pensam melhor do que uma. Então, eles vão analisar mais uma vez toda a situação. Se nesse julgamento do colegiado, desses 3, eles decidiram que ele não é condenado, ele é culpado, as provas me convencem de que foi provado que ele é culpado, aí aconteceu o julgamento de segunda instância. Então, o STF decidiu naquela época que a partir dali o réu poderia ser, já poderia cumprir a sua pena. Ele não foi julgado em segunda instância, foi condenado por um colegiado, também já poderia cumprir sua pena enquanto o processo ainda estaria rolando, porque não acabou aqui, não deu o trânsito em julgado. O processo estaria rolando e o réu já poderia ir cumprindo sua pena. A ideia para eles era que não estava se discutindo mais se o réu fez ou não fez, se ele cometeu ou não o crime. O que ia ser discutido agora era a aplicação da lei, qual era a lei que se encaixa naquele crime e tal, e por isso ele já podia ir cumprindo. Essa era o entendimento deles em 2016. Tá, mas por que mudou de novo então? Teve essa decisão lá e mudou agora de novo. É porque o fato deles terem achado lá em 2016 que, nesse caso específico, fulano já poderia cumprir a sua pena, não pode sobrepor essa presunção de inocência que defende o artigo 5º da Constituição. É um princípio constitucional, é muito sério. Não dá para ficar afastando a presunção de inocência do nada. O próprio artigo da Constituição 60, parágrafo 4º, diz que é proibido sequer cogitar uma emenda constitucional que possa abolir qualquer direito que for garantido pelo artigo 5º. Então, realmente deveria entrar em pauta novamente isso e mudar, porque isso está errado. Isso causa insegurança jurídica, causa insegurança para mim e para você. Você acha que não causa, não? Eu vou mais além ainda. Pensa, um processo onde ainda não acabou, os recursos não acabaram e não houve o trânsito julgado, muita coisa pode mudar. E se muita coisa pode mudar, se uma pessoa já vai cumprindo a pena, quem é que devolve para ela depois os dias de vida dela na cadeia, na prisão? A gente sabe que o sistema prisional aqui do Brasil é deficiente e que ressocialização não é uma das suas qualidades. Pro bem ou pro mal, né? A gente sabe que é assim. E então, um tempo na cadeia compromete muito a vida da pessoa. Então, precisa ter terminado tudo, condenado, terminado, trânsito julgado, para que a pessoa possa ser presa. Não dá para iniciar a pena de uma pessoa e depois descobrir lá mais para frente que ela era inocente, sabe? Não dá para devolver os dias de vida dela na prisão. Os abusos, a violência, os traumas, não dá para fazer esse tipo de coisa. Estamos lidando com vida de pessoas, então não tem como. Quando é dinheiro, quando é lucro, lucro cessante, a pessoa te paga lá o dinheiro em juros e tal, corrigido, tá tudo certo. Mas quando é uma vida, não dá para brincar com isso. Joga na prisão, tira da prisão, é muito sério isso. Aí talvez você possa pensar assim, mas isso aí não me afeta em nada, eu pago meus impostos em dia, eu procuro fazer tudo o que é correto, eu não me envolvo com nada que seja criminoso, nada, isso não me afeta. Quem tá lá sendo julgado, os réus de lá, coisa boa não fizeram, né? Rezando é que não tava, né? Muitos comentários são assim, desse nível. Mas eu posso dizer que isso afeta você e afeta a mim, sim, por um único motivo. O mundo é cruel e injusto. Eu vou explicar melhor com um exemplo. Digamos que você está lá no aeroporto, pronto para embarcar, né, fazer um voo, vai para o exterior, viajar, descansar. Está lá lendo seu livrinho, tirou da mala, está lá lendo bonitinho e deixou a mala entreaberta. E aí, um criminoso, uma pessoa que está saindo do país com drogas, ficou com medo, né, ali no aeroporto, medo de ser pego, passou pela sua mala, viu aberta, jogou o ilícito lá, qualquer coisa que seja, as drogas lá dentro e sumiu. Você pega sua mala, fecha sua mala e sai com suas coisas e suas drogas agora, no caso, e para viajar. É pego pela fiscalização. Já é detido de cara e pronto. Aí a polícia vem e você já fica lá de uma vez, já tem que avisar os parentes e olha, você não fez absolutamente nada. Aí começa todo o processo, né? O trâmite legal, tem que haver o devido processo legal. Você contrata um advogado para
provar que você não fez isso. E na cabeça de muita gente, se você é inocente, se a gente é inocente, vai ser simples, a verdade vai aparecer, eu vou provar e vou conseguir. Mas infelizmente o mundo é terrível, cruel e não acontece às vezes dessa forma. Às vezes você não consegue provar e você é inocente e não consegue provar. Então vai rolando o processo. E aí o seu processo é julgado por um juiz de primeira instância, você perde, condenado. Aí seu processo é julgado por um colegiado, na segunda instância, você perde, condenado. E aí, se a Constituição não se aplica falando que tem que haver o trânsito em julgado para você ir cumprir a pena, você já é jogado na cadeia, na prisão e começa a cumprir sua pena. Você é inocente, nunca nem cogitou a ideia de se envolver com criminalidade nem nada e tá lá, cumprindo pena no meio de um monte de gente perigosa, sofrendo, e aí descobre, aí por fim, no trânsito em julgado do seu processo, descobre só, ele não fez nada não, vamos tirar ele de lá. Você entende como isso é importante para nós, para mim, para você? Porque assim, acusar falsamente, muita gente acusa. Tudo isso pode acontecer com você, comigo. E se a Constituição não garantir que a gente tenha defesa até o final do trânsito julgado, a gente pode ser jogado na cadeia e começar a cumprir pena por uma coisa que a gente não fez. Entende? Por isso, nesse vídeo eu quero te tranquilizar quanto a essa decisão. De acordo com a lei, de acordo com a Constituição Federal, ela está correta. Ela está correta e ela garante a você, garante a mim, o direito de defesa até o final. Você pode se defender até o final. E se você realmente for condenado, vai cumprir sua pena. Se não, vai ser liberto. Aí tem uma outra história também que fica circulando nos WhatsApp aí do povo aí, direto e reto, que é que com essa decisão vai sair todo mundo da cadeia, que vai ter mais gente fora da cadeia do que gente presa. Que vai sair assassino, vai sair estuprador, que vai sair diabo quatro. Também não é verdade. Não espalhem esse tipo de coisa, porque isso causa pânico nas pessoas. Isso não é verdade por quê? Essa decisão não se aplica a prisões preventivas. O que é prisão preventiva? A prisão preventiva é quando a polícia, quando a justiça determina a prisão de um acusado, que o processo está rolando, um réu, né? Que possa causar perigo à sociedade, né? Ou possa sumir, ocultar provas, ele obstruir a justiça. Aí pede-se a prisão preventiva para assegurar que ele fique lá enquanto o processo está rolando e que ele não faça mais mal a ninguém, ou então não suma com provas, destrua as coisas. Assim. Então, esse tipo de gente não vai sair da prisão. Essa decisão não afeta essas pessoas, ok? Então, não precisa acreditar nessas coisas que estão falando por aí. No mais, como tudo no direito, é um assunto cheio de detalhes, que precisa ser conversado, analisado, e como eu falei, longe de política. Não estou defendendo A ou defendendo B, estou querendo explicar como é que funciona o direito, como é que funciona a lei. Se ela está defasada, se é uma lei que precisa mudar, aí é outra coisa, né? Precisamos conversar sobre isso, né? As autoridades têm que conversar sobre isso. Mas, por enquanto, é a lei que a gente tem, é essa a lei. E aí eu estou explicando para você porque eu quero muito que todos vocês saibam os seus direitos, saibam como a Constituição funciona, saibam como as leis funcionam no nosso país, como elas são aplicadas. Porque assim, conhecendo os seus direitos, conhecendo como funciona a Constituição, como é aplicada as leis, você garante a você mesmo uma tranquilidade diante de notícia falsa e não fica atormentado por essas situações. Você fica mais seguro de como funcionam as coisas no seu país. Quer saber mais sobre o assunto? Ficou alguma dúvida? Me chama aqui pra gente conversar que eu explico tudo. Tem algum caso concreto na sua família ou seu mesmo, nessa parte penal, parte criminal, que você quer perguntar? Pode perguntar, eu tô aqui para esclarecer todas as dúvidas sobre o direito. Um grande beijo e até a próxima!